Então, abra aí no Salmo de número 23. Todos acharam? Então, você vai ler, mesmo que você saiba de cor. Tá certo? Diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor Jesus, não é porque é um texto conhecido, não é porque é um texto recitado, Senhor, que se torna um texto inoperante na nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, que esta palavra venha ao encontro das nossas necessidades, abra a nossa mente, fortaleça a nossa fé, aumente a nossa convicção em viver para Ti, Senhor. Senhor Jesus, não queremos apenas conhecer detalhes deste salmo, nós queremos, Senhor, que eles sejam praticados pela nossa vida, vivê-los a cada momento, é a minha oração e por isso nos toma nas Tuas mãos. Senhor, que todo espírito de incredulidade, que todo cansaço, que tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor Jesus, seja lançado fora e que neste momento, Senhor, somente a Tua palavra é a nossa prioridade, Senhor. É o que nós te pedimos no Teu nome. Amém e amém. Como nós falamos, eu creio que depois da oração do Pai Nosso, o Salmo 23 é um dos textos bíblicos mais conhecidos. É um dos primeiros textos bíblicos que os pais ensinam aos seus filhos. É um dos primeiros textos. Davi escreveu quando ele estava cercado por tropas de inimigo. Davi não escreveu este salmo quando ele estava em casa, descansando, se alimentando bem, sem pressões na vida. Davi escreveu este salmo quando, ao seu redor, inimigos tremendos estavam pressionando sobre a vida dele. Ele estava sendo praticamente destruído, porque as pressões, e você conhece, você que estudou aqui na EVE há um tempo atrás, as batalhas, as guerras que Davi realizou, que Davi enfrentou. E nesse momento em que Davi estava rodeado de exércitos inimigos, Davi se encontra ou faz do lugar onde ele está um oásis. Davi, em meio aos exércitos que se opunham contra ele, Davi, em meio às forças contrárias sobre a vida dele, ele fez do seu lugar um oásis. E nós já começamos, e ali a gente botou uma abordagem para os nossos dias. Nós já começamos a ver que, por mais que as provações sejam grandes, por mais que as aflições sejam tremendas na nossa vida, por mais que vivamos dias trabalhosos, nós precisamos aprender a fazer do lugar onde nós estamos um oásis. Não podemos ser dominados pelos inimigos que nos rodeiam. Um oásis, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Embora tinham inimigos ao redor, ele se sentia seguro, ele se sentia protegido. Embora se tem tudo em volta contra ele, vamos imaginar que ele não poderia ser sustentado, mas ele
se sente alimentado, sustentado, ainda que todos estejam contra a sua vida. Daí, o Salmo 23 é um dos salmos que mais manifesta confiança em Deus nos momentos de adversidade. É um salmo que você não vê Davi suplicar. Não tem súplicas. Davi não estava suplicando, Senhor, livra-me das mãos dos inimigos. Tem salmos que dizem isso. Livra-me daqueles que me oprimem. Mas neste salmo, neste momento, Davi apenas declarava verdades de Deus. Verdades sobre Deus. Verdades que Deus tinha para a vida dele. Por isso, esse salmo não pode ser uma fábula, não pode ser uma história linda para crianças recitarem, para adultos recitarem, mas é uma declaração de fé. E a nossa vida, nesses dias tão trabalhosos que vivemos, ela tem que ir mais além, muito mais além do que frequentar uma religião, ter uma religião. A nossa vida tem que ser uma declaração de fé. A nossa vida tem que ser uma declaração de celebração. Mas tudo está ruim ao nosso redor. Mesmo assim, é declaração de fé. Mesmo assim, é celebração. Mesmo assim, é uma declaração de uma convicção plena de quem Deus é na minha vida, do que eu sou para Ele e uma declaração do quanto confiamos nele. Nós sabemos que na história de Davi, filho de Jessé, irmão mais novo, e nessa família, seus irmãos eram muito ligados ao exército de Israel. E dizem os teólogos que Jessé escolheu Davi para pastorear as ovelhas. Não foi assim uma aptidão, não foi assim a minha vocação. Não, Jessé simplesmente disse, olha, você é o mais novo, você vai ficar tomando conta das ovelhas e os seus irmãos mais velhos, vamos dizer assim, mais fortes, mais hábeis na guerra, vão estar lutando as guerras, servindo a Saul. E Davi foi escolhido para pastorear ovelhas. Então, é um salmo que fala a respeito de pastoreio, e pastoreio fala ovelhas. Não existe pastorear sem ter ovelhas, né? E Davi, ele recebeu uma capacitação especial para pastorear as suas ovelhas. Davi não foi um pastor qualquer. Davi foi um pastor que, além de pastorear as suas ovelhas com excelência, de proteger, de guardar, está dentro da linhagem daquele que seria e que viria a ser o grande pastor. Então, nós temos que ver esse detalhe na vida de Davi. Ele foi ungido rei, e veja que ele foi ungido rei de Israel e não foi para um palácio. Ele foi ungido rei por Samuel e continuou fazendo o quê? Pastoreando as suas ovelhas. Ele continuou servindo como seu pai ordenara, protegendo as ovelhas da sua família, porque ali tipificava também o pastor que estaria protegendo as suas ovelhas, o nosso pastor, que é Cristo Jesus. Mas assim no Salmo 23, muitas maravilhas existem, assim como em outros textos bíblicos, nós sabemos muito. Todos nós sabemos recitá-lo, mas existe uma coisa muito interessante nos textos bíblicos, que nós conhecemos muito e confiamos pouco. Conhecemos muito da palavra de Deus e vivemos pouco. Há uma grande distância entre o que se aprende na igreja e o que se vive no dia a dia. Por exemplo, existem dias maus, nós estamos vivendo dias maus. O apóstolo Paulo, dias trabalhosos.
Dizem que somos atacados constantemente, como nós falamos pela manhã, temos sido alvo de Satanás. E nós, como ovelhas de Cristo, nós somos atacados mais intensamente. As pessoas que ainda não têm Cristo são atacadas diariamente. Nós que temos Cristo somos atacados mais intensamente porque quer nos afastar do rebanho do Senhor. E só quando eu estiver inteirado e confiante, aí veja, de que Ele é o nosso pastor, não saber que Ele é pastor, não saber que Ele é o nosso pastor, mas ter uma plena confiança de que Ele é o nosso pastor, é que eu e você poderemos estar vencendo o medo e desfrutando de tudo que Deus quer promover na nossa vida. Dentro desse contexto, você não vai ler, mas o que ele estava dizendo é que, embora eu esteja em dias tão maus, dias tão difíceis na minha vida, eu não estou triste. Você sabia que nós nos entristecemos mais do que nós devíamos? E a causa das nossas tristezas é por não estarmos devidamente confiantes em Cristo Jesus. É duvidarmos da soberania do nosso Deus. Em meio a tantas pressões, Davi estava declarando: Ele está cuidando de mim. Mas você não diz que, também não diria que deveria ser os nossos pensamentos? Você não concorda comigo que deveriam ser os nossos sentimentos e atitudes? Ou Davi era uma pessoa mais do que especial para Deus, então ele pode dizer essas coisas, mas os meus problemas são maiores do que os de Davi? Não. Em meu dia a dia eu devo viver desta maneira. Quando eu acordar e amanhã for para o trabalho, eu tenho que viver como Davi estava dizendo: não me faz falta alguma coisa, eu não estou triste, Deus está cuidando de mim, os olhos de Deus estão sobre a minha vida, a boa mão do Senhor está sobre mim. Então eu tenho que viver dessa maneira, e isso não fala de arrogância. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, pelo contrário, fala a respeito de uma humildade, de um reconhecimento, de uma dependência total de Deus. Não é arrogância, é confiança naquele que é o meu pastor. As nossas tendências são explicar Deus, tentar compreender Deus com o nosso próprio entendimento. Mas a diferença é que Davi tinha uma revelação de Deus. Deus se revelava a ele. Quando você entra nesse lugar e Deus nos fala através de uma mensagem, ou pela minha vida, de outros pastores que passam aqui, de outros irmãos que ministram na sua escola bíblica, veja, Deus está se revelando a você. Não entenda como uma mensagem, como uma pregação que está sendo falada para você. É Deus se revelando a você. E olha, é Deus que se revela, porque eu não consigo explicar. Eu falo contigo, você pode aprender o que eu falei, mas a experiência da vida não é pelo que eu falei, é porque Deus se revelou em você. É pela revelação de Deus na sua vida. E Deus revela a si mesmo a Davi, Deus se revela a si mesmo a mim, Deus quer se revelar a você, Deus quer se revelar às outras pessoas, porque o desejo de Deus é que o homem o conheça. Deus não se revelou a Davi numa guerra, como se fosse numa guerra. Deus não se revelou a Davi como se fosse num palácio. Qual era o momento de Davi? Um pastor de ovelhas. Então Deus vai e se revela a Davi. Repito para você, Salmo 23 não é uma história. É uma verdade e que nós devemos colocar a nossa confiança na palavra de Deus. Eu coloquei aqui 4 coisas que Davi sabia. Primeiro, Davi sabia que Deus faz descansar em pastos verdejantes. Eu e você precisamos saber, precisamos crer e precisamos tomar posse de que Deus nos faz repousar em pastos verdejantes. Está falando de pastor.
Isso significa que em meio à escassez, à aridez da vida, em meio às agitações do dia a dia, em meio aos problemas que me cercam, Deus me faz descansar em pastos verdejantes. Você crê nisso? Amém. Agora a segunda pergunta: você tem descansado? Porque às vezes nós dizemos que cremos, mas a nossa palavra está longe do que vivemos. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Sabe o que é pastos verdejantes? Lugar de abundância. Um pasto verdejante não é aquele pasto onde, coitadinha da ovelha, tem que ficar procurando um capinzinho para se alimentar. Tem que ficar com seu focinho passando pelo chão para encontrar alguma folhinha verde para se sustentar. Não, pasto verdejante é aquele pasto verde que você tem abundância. E Deus estava usando o cenário da vida de Davi para dizer para mim e para você que Ele nos faz descansar na abundância de vida que Ele tem para nós. Em meio a todas as escassez da vida, Deus nos leva a lugares abundantes. Descansar não é no sentido de dormir, não é no sentido de ficar deitado, mas quando fala de que Deus tem um pasto verdejante para mim, que Ele me leva a um lugar de abundância, está falando que Deus tem o meu suprimento diário. Oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que está dizendo? Que o nosso pão de cada dia jamais vai faltar. E aqui, nesse cenário da vida de Davi, estava dizendo, olha, o Senhor estará me levando a pastos verdejantes. Nós não seremos ovelhas que estarão sendo levadas a pastos secos, sem erva boa. Não, o Senhor estará nos levando sempre a lugares de abundância. Amém? Então eu tenho que crer nisso e não apenas saber. Existem situações que nós vamos alimentar. Quando as ovelhas estão feridas, nós vamos e colocamos alimentos na boca. Mas a função do pastor não é colocar comida na boca de ninguém. A função do pastor é levar aos pastos verdejantes. Por exemplo, hoje estamos te levando a um pasto verdejante. Você que vai comer. É você que se alimenta. Eu não posso me alimentar por você, eu não posso forçar você, vai comer, vai engolir. Se eu pudesse, eu fazia. Mas, se eu pudesse, se você soubesse, se eu pudesse. Eu arrachava a sua cabeça, colocava a Bíblia, fechava, amarrava, botava um gesso para não fugir nada. Mas eu não posso fazer isso, e nem Jesus faz. Jesus nos leva ao pasto, te conduz ao pasto, e você se alimenta da abundância que Ele dá. A missão do pastor numa igreja é te levar a um pasto verdejante. É promover um pasto verdejante para que quando você chegue, tenha grama fresca. Para você comer bem, se alimentar bem. Talvez seja por isso que as pessoas tenham uma visão deturpada do pastor. O pastor não cuida de mim. Quem disse que eu não cuido de você? Estou cuidando. Estou te levando hoje a um pasto verdejante. Se você não tem como comer, me avise que eu vou te ajudar. Nós temos irmãos que vão estar sempre nos ajudando e olhando e vendo quem está necessitado para que a gente possa dar na boca. Mas é por momentos, para que você tenha força para depois seguir aos pastos verdejantes. Então, por isso que hoje as pessoas têm uma ideia equivocada de pastor. Quando você chega aqui, Deus me dá uma palavra para que você seja alimentado. A minha função é ministrar a você, mas é você quem vai em direção a ela. Sabe por que muitas coisas não acontecem nas nossas vidas? Porque nós ouvimos a palavra, o Senhor nos leva aos pastos verdejantes e nós não comemos daquilo que Ele está nos oferecendo, não nos alimentamos do que Ele nos dá.
O Senhor me faz descansar sobre a bênção que Ele traz para a minha vida. O que Davi estava dizendo, eu posso descansar porque Deus está me abençoando. Eu descanso na palavra de Deus. Quando a gente cantou aqui, descanso nos teus braços, não foi isso? Braços. Não significa que eu estou descansando no braço do Senhor e o Senhor me ninando. Isso daí é uma expressão para dizer, eu estou descansando, Senhor, nas tuas palavras. Porque o que tu falas, assim será na minha vida. Eu posso crer naquilo que tu tens dito. Então eu preciso aprender a desfrutar do Senhor. Você sabe que existe um ditado que diz que o que é bom dura pouco. Para o mundo. Você sabe que para o crente esse diabo é satânico. Porque o que é bom no crente dura para sempre e cada vez fica melhor. Amém? Não fica com esse negócio que é bom dura pouco. Ah, tá vendo? Estava lá na igreja, o que é bom dura pouco. Que dura pouco? Se os pastos são verdejantes, veja, verdejante é que todos os dias está nascendo grama nova, está ficando cada vez mais verde, cada vez mais abundante, para que a gente possa estar se alimentando. Então, já que um bom momento será seguido de outro momento, é o que eu tenho que pensar. Se hoje está bom, amanhã será melhor. Amém? E sabe o que vai ser depois? Melhor ainda. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos de glória em glória. Nós somos mais que vencedor. Segundo, junto às águas de descanso, de repouso, eu sou pastoreado. Eu sou pastoreado. Um dos passeios mais bonitos que eu já fiz foi ir a Bento Gonçalves, na Casa da Ovelha. Eu mandei, na época que eu fui, eu mandei para vocês a foto e o filme. As duas vezes que nós fomos lá, nós fizemos questão de conhecer tudo, inclusive a degustação de queijo. Queijo de ovelha é uma delícia, porque não tem lactose, não dá flatulência, para não dizer não dá gases. E paramos por aí para não dizer outras coisas. Aqui em Niterói já tem, tá certo? Pena que é caro. Mas tudo de ovelha é caro. E lá nós vimos tosquiar, demos mamadeira, comeram na nossa mão, os cachorros, os pastores, ensinando a correr para um lado, ir para a comida, sendo protegido dos gaviões, tudo que, esse cenário aqui da vida de Davi. Por que fala águas de descanso? Porque nós vivemos dias em que, lá em Cantares fala, que as muitas águas não poderão apagar o nosso amor, nem as correntes do rio afogadas. Certo? Quando fala isto, está falando a respeito das ovelhas. Porque a ovelha nós temos um problema. Nós somos peludos. Passa a mão no seu braço aí. Diz assim, eu sou uma ovelha peluda. Não tenho cabelo nenhum, mas sou peludo. Como ovelha. E quando as águas da vida vêm, elas tentam nos afogar. Porque as ovelhas tinham que ser protegidas pelo pastor quando passasse pelos rios. Porque esse pelo não é igual um pelo de gato, é uma lã. Pega uma lã e bota perto da água. O que faz? Encharca. E quanto mais vai encharcando, a ovelha fica pesada e ela se afoga. Por isso que Deus estava usando essa terminologia, essas palavras. Junto às águas da vida, porque nós sabemos que dentro de uma comparação, nós somos impregnados pelas coisas do mundo.
tenta impregnar na nossa lã e nós ficamos o quê? Como pessoas pesadas. Tem gente pesada, as suas palavras são pesadas, seus pensamentos são pesados, suas atitudes são pesadas, a sua maneira de agir é pesada, até mesmo quando ora, é uma oração pesada, porque está sobrecarregada das coisas da vida. E a tendência é, com o passar do tempo, se eu não for pastoreado por Cristo, sou eu afundar no meio das águas da vida. Aqui está dizendo, Deus sabe quando as coisas estão crescendo de uma maneira tão rápida na nossa vida. Quando as correntes de águas da vida nos sobrecarregam. Os problemas que nós estamos passando, as dificuldades que nós estamos vivendo, situações que estão acontecendo na nossa vida, que estão cada vez nos pesando, águas da vida, as águas do dia a dia. Mas o Senhor está nos pastoreando. O Senhor está nos dando repouso. O Senhor está nos dando sustento. O Senhor está cuidando de nós. Quando eu falo assim, olha, você vai ficar em repouso, significa você vai ficar sob cuidados. Deus está cuidando da nossa vida. Amém? Amém? Terceiro, Ele conforta a minha alma. Todos nós somos pessoas que ficam cansadas, frustradas e abatidas. Todos. Nós cremos confiante quando Davi, se você pegar o Salmo 51, ele diz, na minha angústia supliquei ao Senhor e Ele me respondeu e desta maneira eu o louvei. Porque existiu um momento de angústia na vida de Davi. Nós passamos momentos de angústia, nós passamos momentos de frustração, nós passamos momentos de cansaço, não é o cansaço físico, o cansaço mental, o cansaço emocional, o cansaço da alma, o cansaço do espírito, sabe, aquele ponto que a gente chega e diz assim, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer na vida? É nesse momento que Ele conforta a minha alma. Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus disse para os seus discípulos, eu vou para o céu e lhes enviarei o Consolador, aquele que conforta. Você sabe o que significa confortar e consolar? Retirar o sofrimento de alguém. Consolar não é chegar e dizer assim, a vida está difícil, uma palavra. Não, consolar é você tirar o sofrimento de alguém. Jesus foi levado aos céus e nos deu do seu Espírito Santo para quê? Para que retirasse o nosso sofrimento. Não era para ficar do nosso lado churumingando a vida, reclamando da vida, né? A gente fica frustrado, decepcionado, desiludido, vamos reclamar da vida. Eu tenho meu amigo o Espírito Santo que está ao meu lado para reclamar junto comigo. Não. É aquele que está ao meu lado para retirar da minha vida todo o sofrimento, isso é, confortar a minha alma. Então, quando eu já não tenho mais nada na vida, Ele vem e renova a sua unção sobre mim. Isso que significa conforto de alma. Conforto de alma não é resolver um problema seu. O conforto de alma não é resolver uma situação que você quer. O conforto da alma não significa ter um emprego, é ter uma cura. Não é isso que é o conforto da alma. O conforto da alma é quando nós estamos lá embaixo, naqueles momentos que nós dizemos, e quantas vezes eu já disse, ai meu Deus, eu tenho que ir à igreja, afinal de contas sou pastor, tenho que dar o exemplo. Quando a gente chega, e já teve dias da gente chegar e praticamente não ter nada de si, aí vem o Senhor com seu Espírito e conforta a alma. O que Ele faz é derramar sobre a sua cabeça uma unção renovada, fresca. Não é uma unção nova, agora eu vou rugir, agora eu vou pular, agora eu vou fazer isso, não.
é uma renovação da unção que há em ti. Do que há em você, renova. Sua cisterna é cheia pelo Espírito de Deus e você começa a repousar, a confortar a sua alma. Deus começa a retirar o seu sofrimento. Eu não sei quantas caixas, você que tem casa, quantas caixas d'água você colocou na sua casa. Eu falei aqui no outro dia a respeito de cisternas, e normalmente a gente faz uma cisterna e coloca uma caixa d'água. Ninguém coloca só uma caixa d'água. Tem uma cisterna. Imagina o seguinte, a sua caixa d'água começou a se esvaziar. O que acontece? Da cisterna de Deus vem nova unção para você, vem renovação sobre a sua vida, e nisto faz com que os sofrimentos, que as angústias, que as frustrações comecem a ser lançados fora. Eu tenho passado por vales intimidantes, temerosos, amedrontadores. Às vezes as pessoas olham os pastores e acham que são os super-heróis. Não, problemas. Mas uma coisa eu preciso ter a plena convicção, que por onde eu passo, o Senhor estará me levando a um conforto da minha alma, estará trazendo uma graça nova, não uma graça nova, mas uma renovação da sua graça dentro de mim, para que eu possa viver conforme Deus está querendo. Amém? Quarto ponto. Ele me guia pelas veredas da justiça. Não sou justo. Não é o fato que eu seja justo, é o fato de que Ele me guia. Amém? Não sede demasiadamente justo. O problema de muitos cristãos é que querem ser justos em demasia. Veem erros e problemas e defeitos em todo mundo, porque são justos em demasia. E a palavra de Deus diz, não seja demasiadamente justo. Porque o negócio de nós não é nós querermos ser justos. Nós precisamos permitir que o Senhor nos guie na sua justiça. Amém? Porque quando eu quero ser justo, sou eu que estou me guiando. Eu estou dizendo agora não, Ele me guia pelas veredas da justiça. É Ele quem me leva. É Ele que não me expõe a certas tentações. Se não posso, se não consigo vencê-las, Deus não me expõe. Pastor, mas quantas coisas? Nós nos expomos. E falamos hoje pela manhã em vencer as ciladas do diabo. Muitas pessoas se expõem às ciladas. Se expõem a caminhar por caminhos aonde são caminhos perigosos. Não perigosos porque segue a Cristo, perigosos porque são caminhos do pecado. Quando eu digo que eu sou bom, eu devo ser honesto em dizer que não sou eu. Quantas pessoas aqui são boas? Eu sou bom. Jesus está em mim, eu sou bom. Quem não é bom aqui? Agora, quem é bom? Tem gente que é mais ou menos. Mas olha só, nós não somos bons porque nós nascemos numa família, fizemos uma faculdade, temos um emprego, vamos à igreja, damos o dízimo, damos oferta, cantamos. Quando Juliana manda levantar a mão, eu levanto a mão. Quando ela manda eu sentar, eu sento. Quando manda fazer isso, eu faço. Quando manda fazer aquilo, eu faço. Eu participei do culto todo, o pastor mandou, eu respondi tudo. Eu sou bom. Não. Eu tenho que lembrar que é o Senhor que me faz ser bom. Porque se nós somos pessoas ruins, o que Cristo está fazendo na nossa vida? Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, porque nós somos pessoas boas. Amém? Aí Davi, veja, nós estamos no capítulo 4. Aí Davi começa a falar de Deus. E Davi começa a dizer assim, a tua vara, o seu cajado, me dão alento à vida. Me trazem conforto. Ele conforta a minha vida, ele retira de mim o sofrimento. E eu queria colocar duas coisas para você. O pastor tem
vamos dizer assim, objetos, 2 instrumentos para ele lidar com as ovelhas. Ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado são diferentes. Vara, cajado. Entenderam? Faça aí. O que é vara? Como é que é o cajado? Cajado tem aquela alça. Por quê? Por que Davi está dizendo assim, a tua vara e o teu cajado me confortam, veja, me livra dos sofrimentos da vida? Porque com a vara o pastor espanta as raposas. Com a vara o pastor espanta os animais que querem destruir as ovelhas. Com a vara. Com a vara, o pastor até chega e dá nas ovelhas para que ela possa seguir o caminho. O cajado, ele tem aquela ponta para levantar as ovelhas. Para que quando nós estamos caídos, com o cajado ele nos levanta, para que nós possamos caminhar a nossa jornada. Ele nos levanta do nosso sofrimento, ele nos levanta da nossa angústia. E não é simplesmente o me colocar de pé, é o me colocar de pé e consolar a minha vida, retirar da minha vida aquilo que se tornou um peso para mim. Eu não estou aqui por causa da minha inteligência. Nós não estamos vivendo para Deus porque nós somos os bons, porque nós estudamos a Bíblia, porque nós oramos. Nós estamos aqui porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Amém? Eu estou aqui porque eu decidi viver para Cristo e eu sou o cara. Não, tem muito cara na igreja, cara de pau. Né? Tem muito cara de pau na igreja. Mas nós estamos sendo trazidos, o Senhor está nos trazendo, então veja, Ele está retirando o nosso sofrimento, quando os problemas da vida, assim como o urso, assim como os leões, as raposas, chegam para destruírem o rebanho, para destruir as ovelhas, o pastor com a sua vara vai afugentando os animais e com o seu cajado ela vai levantando as suas ovelhas. Amém? Está dando para você entender que não é uma coisa para ficar no passado decorado na nossa cabeça, mas para colocarmos na nossa prática diária. Segundo, ele fala a respeito de Deus, dizendo que Deus prepara uma mesa diante dos meus adversários, daqueles que me angustiam todos os dias. Nós não percebemos, mas existem pessoas que nos angustiam todos os dias. Existem pessoas que são movidas por demônios para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para roubar a nossa felicidade, para que aconteça alguma coisa ruim na nossa vida. Mas veja, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu estou em meio a uma guerra, mas existe um oásis onde tem todas essas coisas para a minha vida. Deus até permite que coisas aconteçam na nossa vida para que nós lembremos dele, mas Deus nunca vai permitir que eu e você sejamos destruídos pelos nossos inimigos. Comer em abundância é a melhor vingança do cristão. Mas, pastor, o cristão não pode ter vingança. Não, nós não temos que nos vingar de ninguém. Mas olha, quer colocar o diabo com raiva de você, coma da abundância de Cristo Jesus. A maior vingança contra Satanás, nós não lutamos contra pessoas, mas a nossa maior vingança é que durante toda uma semana o diabo perturbou, o diabo tentou, o diabo ficou azucrinando a nossa vida, o diabo ficou te perturbando, querendo te roubar, querendo que as suas lãs ficassem encharcadas, ensopadas pelas águas da vida para que você fosse destruído. Mas sabe qual é a vingança? Hoje nós estamos aqui
no banquete do Senhor, diante dos nossos inimigos. Não é uma coisa futura, é uma coisa real, é uma coisa dos dias de hoje. Nós estamos sentados na presença do Senhor. Amanhã, não fique com medo, porque os inimigos estarão te espreitando a minha vida, mas Deus te colocará numa mesa, num banquete para a sua vida, e desfrute, se alimente do que Deus tem para você. Terceiro, Davi diz, ele unge a minha cabeça com óleo. Davi estava dizendo, Deus tem me dado a unção. Unção. Você sabe que uma das coisas que a ovelha gosta de fazer? Eu gosto de ficar procurando o que as ovelhas gostam de fazer, que a gente aprende muito para a vida diária. Ovelhas adoram colocar os seus focinhos em buracos. As ovelhas vão comendo, aí tem um buraco, normalmente são buracos de cobra ou de outros bichos, e elas gostam de querer saber o que está por trás dos buracos. Agora você entendeu, não entendeu? As ovelhas gostam de uma aventura. As ovelhas estão comendo do pasto verdejante, mas de repente vê um buraco, e a primeira coisa, ela larga o pasto e mete o seu focinho. Quando a palavra de Deus fala a respeito da unção, o pastor não espera que as ovelhas sejam mais inteligentes. Às vezes a pessoa diz assim, fulano tem unção. Aí logo a gente tem a ideia que esse cara é inteligente, esse cara é sábio, esse cara tem poder. Não pense que unção é só para a gente ser capaz de fazer alguma coisa. A unção também é para nos livrar de alguma coisa. Às vezes as pessoas dizem, nós cantamos, e eu cantei, renova a unção que há em mim. Renova. Foi de manhã que nós cantamos, não foi? Renova a unção que há em mim, porque mesmo que eu coloque o meu focinho nos buracos, o óleo sobre a minha cabeça faz com que os nossos inimigos, se saem de perto, fujam. Então, quando ele usa esse cenário, era o quê? Ungir a cabeça, o focinho da ovelha, com o azeite, com o óleo, para que nesses momentos, quando ela introduzir a unção, traz proteção para a sua vida. Se houver algum ferimento, a unção traz cura para a sua vida. O problema, principalmente dos pentecostais, eles querem ter unção para fazer. Eu quero ter unção para falar em línguas, quero ter unção para revelação, eu quero unção para profecia, eu quero unção para sapatear, eu quero unção para o fogo descer. Não queira unção para você estar protegido por Deus. Unge minha cabeça com óleo. Imagina se tua cabeça toda ficar melada de óleo, qual animal vai querer aparecer para te pegar? Você estará protegido, e é o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós precisamos cada dia, Senhor, renova essa unção na minha vida, porque como ovelha, eu não consigo entender muitas coisas, e às vezes eu vejo um buraco, eu meto meu focinho, mas se lá tiver uma cobra, tem a unção do Senhor para proteger a minha vida. E isso é para os dias de hoje, é para a minha vida no dia de hoje. E Davi, ele diz que esse cálice estará sempre transbordante dessa unção. E para a gente finalizar, o bem e a misericórdia sempre estarão nos acompanhando e nos seguindo. É muito mais do que eu preciso, clamo a Deus e Ele me supre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Significa que a bênção de Deus vem mais rápido do que a minha necessidade. Você crê nisso? Amém. A bênção do Senhor vem mais rápido do que a sua necessidade. Por isso que nós não podemos viver pelo que vemos, pelas nossas necessidades, precisamos viver pela fé, porque o Senhor sempre estará enviando as suas bênçãos antes que as nossas necessidades cheguem. É essa dimensão de vida que Deus quer que a gente viva.
Talvez seja assim um salmo que você diga assim, pastor, mas é um salmo impossível de viver. Quem disse que é impossível de viver? Deus não colocou nada na sua escritura sagrada que seja impossível da gente viver. A bênção do Senhor está sobre mim. Eu não estou buscando riquezas, mas eu estou celebrando as riquezas daquele que me chamou da morte para a vida. Quando você traz o seu dízimo e a sua oferta, você está celebrando aquele que é o dono de todas as riquezas, aquele que te tirou da morte para a vida. Porque você sabe muito bem que Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu, até porque é Ele quem nos dá. O trabalho que nós fazemos é Deus, não pense que é o seu patrão. Você sabia que muitas pessoas que estão empregadas, as suas firmas não faliram, porque os filhos de Deus estão lá dentro. E Deus não permite que elas venham falir, para que os seus filhos tenham o sustento de cada dia. Então é Deus que nos dá todas as coisas. Nós temos coisas que nós não plantamos. Nós desfrutamos de coisas que nós nem lutamos para que elas existissem. O que você fez para que Jesus Cristo salvasse a sua vida? Foi Jesus que fez tudo por nós.